Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Futuros Cast, o podcast do Laboratório do Futuros da Terra. Eu sou a Uli, a sua anfitriã, e hoje eu tô com o professor Diego, que vai falar pra gente um pouquinho sobre a dimensão humana da mudança do clima. Tudo bem, prof? Tudo bem, Uli. O professor Diego também tem publicações na área de monitoramento, gestão da água no semiárido brasileiro, e está em projetos como o INCT Odisseia e o projeto Se Adapta 2. O professor também trabalha com vulnerabilidade e adaptação no contexto das mudanças climáticas. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né, prof? Exatamente, Uli. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa dimensão humana da mudança do clima. Isso. Eu acho que, para começar, a gente pode começar falando que as mudanças do clima geralmente impactam o meio ambiente no geral, né? Mas a gente vê muito essas mudanças em ecossistemas um pouco mais frágeis, como a fauna, a flora. A gente vê muita coisa na televisão mesmo, de acesso aberto, falando sobre queimadas no Cerrado, que estão mais frequentes aqui no Distrito Federal. É um evento que é bastante estressante para a gente que mora aqui, né? Ano passado a gente teve uma queimada que, dentre outras questões, foi agravada pela seca, né? Mas não só aqui, a gente tem outros eventos no Brasil inteiro que acabam sendo agravados pela mudança do clima. E no meio disso tudo a gente tem muita desinformação, né? Tem muito veículo de mídia social que acaba trazendo informações que não são tão acuradas, não são tão científicas, geralmente tem associado cunho de fake news. E aí, para a gente começar falando um pouco assim sobre esse tema, você pode conceituar para a gente o que são mudanças climáticas de fato? Olha, mudanças climáticas ou mudança do clima é um termo que a gente usa para se referir a qualquer mudança na dinâmica climática, né, nos padrões climáticos que são persistentes no tempo. E para isso os cientistas eles usam várias medidas, né? A gente pode medir, por exemplo, variações nas temperaturas médias, na umidade relativa do ar média, ou podemos também analisar, por exemplo, a frequência de eventos extremos. Mas sempre quando a gente fala em mudança do clima, nós estamos falando na mudança de padrões persistentes. Eu acho que isso é importante a gente destacar, porque para realmente a gente falar que o clima está mudando, a gente tem que analisar períodos longos, né? Normalmente a gente analisa períodos de 30 anos. É mais ou menos assim, imagina que todas as pessoas têm personalidades e os cientistas, né, ou as pessoas que convivem com essas pessoas conhecem mais ou menos a personalidade e o humor daquela pessoa. Quando a gente fala que a personalidade muda, é quando começa a ter comportamentos que antes não eram frequentes ou até mesmo apresentar novos comportamentos. A mudança do clima é a mesma coisa. E é isso que nós temos observado hoje em dia com a mudança do clima de causas humanas. Claro que a mudança do clima tem a variabilidade natural, tem causas naturais, mas o que nós temos observado nos últimos 150 anos são alterações climáticas causadas principalmente por interferência humana nesse sistema climático. Uhum. Então, além de a gente ser afetado pela mudança do clima, nós somos também agentes responsáveis pelo agravamento dessas mudanças, né? Exatamente, é uma relação de mão dupla. Então, os sistemas humanos eles existem dentro de ecossistemas, dentro da biosfera, e o sistema climático ele é um desses sistemas que influencia diretamente as atividades humanas. E, ao mesmo tempo, as atividades humanas influenciam também nessa dinâmica climática. E aí, justamente isso que é a dimensão humana da mudança do clima. Porque, historicamente, a gente tem a ciência do clima, né, que é um campo de pesquisa típica de matemáticos, do pessoal da física, da química, da oceanografia, enfim, de áreas, digamos, mais hard science, que estudam a dinâmica do clima, né? Então, a gente chama isso de ciência do clima. E tem um outro campo de pesquisa, que é um campo de pesquisa interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, que trata dessa interface das sociedades
e do clima, né? Então, a gente chama isso de dimensão humana da mudança do clima. Isso tanto da perspectiva da interferência humana na dinâmica climática. Então, tem muitos pesquisadores que se dedicam a entender esse impacto humano no clima, mas também nesse sentido inverso que você comentou, né? Como que o clima afeta as populações humanas e como as populações humanas podem se adaptar ou responder a esses fenômenos climáticos, né? Então, esses seriam assim, os 3 eixos de pesquisa, assim, grosso modo, do que é esse campo, né, da dimensão humana da mudança do clima. Como o ser humano afeta, como o ser humano é afetado pela mudança do clima e como ele pode se adaptar. Eu, por exemplo, trabalho com essa dimensão dos impactos e com a dimensão da adaptação. Entendi. Né? E tem outros pesquisadores, por exemplo, aqui no CDS, nós temos o professor Alexandre Strapasson, que tem muitas das pesquisas, né, especialmente na área de energia, vinculado a essa relação de como as atividades humanas influenciam a dimensão climática e como é que a gente faz para reduzir essa interferência, que é justamente o que a gente chama no campo da mudança do clima de mitigação, né? Então, é basicamente isso, essa dimensão humana da mudança do clima. Entendi. A mitigação, no caso, ela envolve a redução dos efeitos humanos em cima dessas mudanças climáticas? É uma redução singela? Não é uma coisa mais sistematizada? Como que funciona a mitigação nessa dimensão humana? A mitigação, assim, a definição de mitigação é a redução das concentrações de gases de efeito estufa da atmosfera. E isso a gente pode conseguir de 2 maneiras, ou reduzindo as emissões, ou fortalecendo os sumidouros, né? Os sumidouros são todas aquelas estruturas, sejam elas naturais, né, ecossistemas ou artificiais, que retiram da atmosfera gases de efeito estufa como o CO2 e estocam esse gás carbônico em algum lugar. Então, quando a gente fala de mitigação, a gente está falando desses 2 conjuntos de ações, de redução das emissões, mas também de captura de gases de efeito estufa da atmosfera. Qual que é o objetivo? É estabilizar as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, que provocam aquecimento global, e, desejavelmente, reduzir, na verdade, essas concentrações. Não só estabilizar, mas também reduzir. Mas, nesse momento, nós estamos tendo um aumento das concentrações de gases de efeito estufa, né? Então, uma meta é, primeiro, estabilizar e, imediatamente, o quanto antes, começar a reduzir essas concentrações. Então, as ações de mitigação dizem respeito a isso. Já a adaptação, a gente vai enfrentar as consequências da mudança do clima, né? Por meio de uma série de ações em diferentes pontos dos sistemas naturais e dos sistemas humanos, para fazer com que os impactos eles sejam mais moderados quando a mudança do clima se manifesta em desastres, né? Ou, aliás, em eventos extremos ou mudanças nos padrões climáticos. Entendi. E a gente tem agora a COP30 chegando, passou o Acordo de Paris já, a gente está chegando no primeiro marco. É o primeiro marco do Acordo de Paris? É o fechamento de um primeiro ciclo de 10 anos, né? Mas o Acordo de Paris está em vigor desde 2015 e vários marcos importantes aconteceram ao longo desse tempo dentro do Acordo de Paris. Agora, 2025, né, a COP30, ela representa uma transição, um fechamento desse primeiro ciclo, que era um ciclo mais de construção das regras do funcionamento do Acordo de Paris, né, como que a gente vai enfrentar a mudança do clima, tanto do ponto de vista da mitigação quanto da adaptação, e agora a gente tem que partir com muita urgência para a implementação. Por isso que ela é chamada de COP da implementação. É quando a gente vai começar a pensar, temos já as regras, como é que a gente implementa agora em ações concretas na realidade que mitiguem e que adaptem. Bom, então a gente está aí partindo para uma COP que vai tratar do que é que a gente pode fazer de fato, né? E eu pensando nesse sentido, num contexto um pouco mais local, vamos partir do mundial, né, global, COP, acordos climáticos internacionais, para uma coisa um pouco mais local, né? Bom, ano passado a gente teve uma enchente no Rio Grande do Sul que causou devastações extremas assim, na cidade como um todo, no estado, e teve repercussões no país. Não só repercussões da vida das pessoas, mas repercussões
econômicas, repercussões ambientais, teve toda a vida de famílias ali que foram alteradas por esse evento climático, né? Esse impacto que teve ali naquela cidade. E a gente tem desdobramentos disso na vida das pessoas, né? Então, vamos entrar um pouco mais ainda num contexto mais local ainda. Dentro da sua pesquisa, professor, você chega a entrar em contato com essa questão da vulnerabilidade e essa relação das pessoas com as mudanças climáticas. Como que essas mudanças impactam na vida das pessoas, na dinâmica delas, enfim? O que você pode contar para a gente sobre isso? Uli, essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta difícil de responder de uma maneira simples, porque são tantas as dimensões que a mudança do clima afeta o cotidiano das pessoas, que a gente poderia passar horas falando de cada uma dessas dimensões, né? De um modo geral, a gente pode entender que o impacto da mudança do clima, como eu falei, ele é sistêmico. Então, praticamente todos os aspectos do cotidiano, eles são afetados direto ou indiretamente pelas mudanças climáticas, né? Então, desde coisas muito, digamos, leves, por exemplo, desconforto. Então, estou voltando para casa, peguei um engarrafamento por um determinado trecho que alagou devido a um evento mais extremo de chuva, ou uma onda de calor que causa 5, 6 dias de desconforto térmico, né? E as pessoas têm que lidar com isso, até situações extremas como essa que você traz, que foi a do Rio Grande do Sul, mas nós temos N outros exemplos, de desastres, né? de tragédias que têm perdas de vida humana, perda de infraestrutura, perdas agrícolas. E é muito perceptível, muito palpável esse tipo de impacto. Mas tem outros impactos também indiretos que a gente percebe e não necessariamente associados à mudança do clima. Por exemplo, se nós temos um evento extremo de seca, isso pode representar quebra de safra, isso diminui a oferta de alimento no mercado, isso gera inflação. E as pessoas percebem a inflação, mas muitas vezes não associam isso diretamente com um evento extremo de seca, que às vezes aconteceu numa região muito distante daquela no qual a pessoa mora. A gente tem um exemplo recente do café. O café aumentou muito o preço no ano passado, em 2024, 2025 também. Para quem gosta de azeite também, foi um outro produto que aumentou muito o valor. O cacau também gerou uma crise no ano passado, subiu muito, e desse ano também subiu muito o preço do chocolate. Tudo isso está associado com o quê? Com eventos climáticos extremos que geraram perdas agrícolas. Então, tem esses aspectos, né, esses impactos diretos, né, muito associados com tragédias, até impactos indiretos por meio dessas cadeias mais complexas causais, né? Então, de fato, a mudança do clima, por ser sistêmica, ela afeta várias dimensões da vida humana, e a gente espera que, com o passar das décadas, isso se torne cada vez mais frequente. Tá? A importância da adaptação, porque embora a dimensão climática, né, a dimensão do clima, né, no risco climático, tem piorado e vai piorar, mesmo os cenários mais otimistas, né, as projeções são, infelizmente, de cenários bastante sérios, mas a gente pode amenizar o risco climático, por um outro lado, trabalhando com redução de vulnerabilidade, como você tinha colocado, e também diminuição da exposição. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para evitar que catástrofes como a do ano passado no Rio Grande do Sul se repitam ou tenham um impacto muito menor do que a gente observou no ano passado. Entendi. Então, tem um papel estratégico do Estado, das organizações, visando esse futuro, visando todos esses acordos que a gente tem feito nos últimos anos, nacionalmente e internacionalmente, políticas públicas. Como que você acha que o Estado pode contribuir melhor nesse sentido? A gente sabe que existem políticas públicas, o governo teve uma mobilização muito forte no período de reestruturação ali do Rio Grande do Sul, na capital do Rio Grande do Sul. Então, como que você acha que o Estado pode agir melhor, tendo em vista que você já participou de trabalhos relacionados à vulnerabilidade e essas questões público-privado também? Você acha que dá para fazer mais do que já está sendo feito? Com certeza. Não só pode, como devemos fazer muito mais do que está sendo feito.
se o problema ele é sistêmico, a resposta também é sistêmica. Então, acho que a primeira coisa que eu preciso frisar aqui é que mudança do clima não é uma agenda ambiental, não é uma pauta ambiental. Ela é uma pauta transversal que toca todos os setores da economia, da sociedade e também das políticas públicas. Então, acho que o primeiro desafio que nós temos é começar a entender a mudança do clima nessa perspectiva transversal, né? E como eu falei, a resposta ela tem que ser sistêmica e o Estado, como um ator, um agente organizador do funcionamento da economia, da sociedade, ele tem um papel central. Mas a governança adaptativa, como nós costumamos chamar na ciência, ela envolve não só o Estado, o setor privado também tem um papel muito importante e a sociedade civil também tem um papel muito importante. Então, a primeira coisa é a governança climática, a governança adaptativa à mudança do clima, ela exige uma cooperação para além do Estado. Agora, qual que é o papel do Estado nisso, né? A gente já começou a responder essa pergunta e é importante também dizer que não é só o governo federal, né? Aliás, não é só as negociações do âmbito da ONU, elas são super importantes, então a gente sempre tem que ressaltar isso. Elas organizam uma agenda global, porque o problema é global, a gente tem que ter uma agência multilateral para poder negociar, digamos, um marco global e organizar mais ou menos a orquestra. Mas as políticas públicas, elas acontecem de fato na escala nacional e na escala subnacional. E a gente tem que lembrar que é o governo federal, o governo estadual e os governos municipais, e se possível até em escalas de gestão mais localizadas, porque especialmente no caso do impacto e da adaptação, ela é muito local específica. Então, uma cidade ela tem uma infinitude de contextos de vulnerabilidade muito específicos que precisam de olhares muito particulares. O Brasil tem um pacto, né, pelo federalismo climático, então já tem um reconhecimento no marco jurídico brasileiro que é responsabilidade da União, dos estados e também dos municípios, né, ao enfrentamento da mudança do clima. Cada um com responsabilidades diferentes. Então, em casos como, por exemplo, os desastres que afetam as cidades, a escala municipal ela tem uma importância muito grande, porque o ordenamento territorial das cidades é de competência dos municípios, né? E aí, por exemplo, a gente pode pegar um plano, que é o Plano de Ordenamento Territorial, né? Aqui em Brasília a gente chama de os PDOTs, né? Os PDOTs, que normalmente são vistos como políticas de ordenamento territorial, mas eles têm uma implicação imensa para a adaptação climática, porque eles vão organizar a exposição e a vulnerabilidade do sistema cidade. As políticas sociais também têm um papel fundamental na redução da vulnerabilidade social, políticas de conservação, se a gente entende a biodiversidade como um elo fundamental na produção de serviços ecossistêmicos, e muitos dos quais são adaptativos à mudança do clima. Então, política de conservação também, que é de competência do Estado, são super importantes para quando a gente fala de adaptação climática. Então, assim, o Estado ele tem um papel fundamental, mas a gente tem que entender que o papel dele ele é transversal, né, em todos os setores nos quais o Estado atua. Não só numa pauta ambiental, ou só numa pauta explicitamente de mudança do clima. Embora seja importante ter uma arquitetura institucional e política voltada para a mudança do clima, ela não deve ser entendida apenas ou exclusivamente dessa pauta, né? Sim, e a gente está falando de dimensão humana das mudanças climáticas, né? Então, se a gente pegar a dimensão humana, estamos todos envolvidos, né? Não só o Estado, que tem muitos agentes humanos ali trabalhando para fazer acontecer. Eu acho que tem a ver também com o engajamento público das políticas, o combate à desinformação também, se a gente for pegar nessa linha de pensamento que a gente está construindo. A desinformação ela é muito importante ser combatida e a gente precisa procurar informação para agir da forma correta em momentos de crise, né? Então, por exemplo, vamos falar de um impacto mais relacionado a essa questão que a gente está falando de inundações, por exemplo. A gente, não só na questão de inundações, mas esses dois eventos extremos de inundação versus seca extrema, que a gente tem aqui no Brasil, mas isso se replica para várias regiões do mundo. A gente vê, por exemplo, o degelo de algumas regiões que têm calotas polares, enfim. A gente tem um evento que chama o êxodo climático, né?
que é esse deslocamento humano em função de adaptação climática, porque aquela região já não é mais habitável, já não tem mais como você plantar, tem toda uma desestruturação sistêmica que acontece em determinadas regiões por causa de mudanças climáticas, né? Então, se a gente for pensar na questão do êxodo climático, também é do nosso interesse agir em relação a isso, né? Como você acha que a gente, como cidadão, pesquisador, enfim, pessoas comuns, podemos agir melhor nessa situação, além da questão de se informar, né? Que já é uma coisa enorme, porque se informar não é fácil. A gente falava aqui antes de gravar o episódio que gera até uma angústia, né? Eu acho que é um dos maiores assim, fenômenos que tem atualmente sobre mudanças climáticas são pessoas angustiadas com a situação que a gente se encontra. Mas dá para a gente pensar em coisas para fazer, né? Mudanças pequenas, atitudes, enfim. Como que você vê isso pesquisando nessa área? Essa também é uma excelente pergunta, né? Tem muitas maneiras de eu respondê-la. Primeiro, eu acho importante a gente destacar que só a informação ela não necessariamente implica na ação. Então, a gente não falta informação, falta talvez isso, uma separação do que é informação baseada em evidências, de informações falsas. Isso gera ruído, isso dificulta a ação climática efetiva. Mas mesmo quando se tem informação adequada, às vezes não é tão fácil você transformar aquilo em ação. A gente tem um termo que a gente usa muito na literatura de vulnerabilidade, que é capacidade adaptativa. Então, capacidade adaptativa é como fazer um bolo, né? Os ingredientes. Então, uma alta capacidade adaptativa é ter os ingredientes para agir, inclusive informação, mas também envolve recurso, capacidade técnica, um conjunto de coisas. Mas, às vezes, a gente vê contextos de alta capacidade adaptativa, mas que quando vem um evento extremo, o impacto ele é gigantesco. Por quê? Porque faltou, às vezes, vontade política de transformar aqueles ingredientes em ação, né? Transformar os ingredientes em bolo. Então, a informação ela é uma premissa essencial, mas ela não necessariamente implica em ação, né? Então, acho que é uma primeira coisa que eu queria destacar, porque, às vezes, a política pública ela tem, às vezes, os dados técnicos, né? A ciência tem falado dos riscos da mudança do clima, pelo menos desde os anos 80, que a gente tem claro que a mudança do clima representa um risco grande para o futuro. Os anos 90 isso se tornou mais claro, os anos 2000 a gente confirmou, né, com alto grau de certeza. Então, já tem mais de 20 anos, pelo menos, que a ciência diz que nós precisamos fazer o quanto antes ações emergenciais, urgentes, para poder enfrentar a mudança do clima, e nós estamos ainda engatinhando, né? Então, não é falta de informação. Acho que a primeira coisa que eu queria dizer mas aí já fazendo o link com a questão do indivíduo, né? Isso vai dialogar também com essa questão do acesso à informação, já que hoje o grande público já tem muito claro a seriedade do problema, a gente precisa pautar politicamente isso com mais clareza no debate eleitoral, por exemplo. Então, você me perguntou como é que o indivíduo pode contribuir para isso. Acho que uma primeira coisa é exigir, nas próximas eleições, que mudança do clima seja pauta de todo debate político, né? Em todos os níveis. Então, acho que como cidadão a gente pode começar a exigir, a esperar que esse tema ele esteja mais presente nas agendas políticas apresentadas na época eleitoral, né? E de uma maneira concreta. Porque isso é também um outro problema hoje em dia. A pauta da mudança do clima está muito associada a uma determinada corrente política, né? E a mudança do clima, como um problema civilizatório, ele não encontra lados políticos, ele é um problema de todos. Então, como cidadão, eu entendo que eu tenho que cobrar dos políticos um posicionamento sempre sobre esse tema. E isso está ao alcance de todos, né? Pelo menos todos que podem votar. E cobrar, uma vez que elegeu, cobrar, né, as ações efetivas. Nós temos várias políticas públicas hoje em dia que podem ser organizadas em torno da adaptação e da mitigação,
mas talvez não tenha tanta clareza para o grande público, né, que aquilo pode ser, sim, articulado dessa maneira. Às vezes nem para o Estado tá, imagina para o grande público. Então, a cobrança, eu acho que é uma outra esfera na qual a população ela pode agir também, né, a cobrança de ações efetivas, tanto de adaptação quanto de mitigação. E, por fim, eu acho que a mudança comportamental, né, que essa é a mais difícil. É a mais difícil, mas tem que passar pelo indivíduo. Embora as estruturas sociais, elas de uma certa maneira, elas delimitam a ação individual, mas ao mesmo tempo são os indivíduos que fazem parte da estrutura e as mudanças, mesmo que individual, quando elas ganham uma determinada escala, elas conseguem mudar aspectos importantes desse sistema que é vulnerável e que contribui tanto para a mudança do clima. Então, mudança comportamental dos padrões de consumo, né? Acho que isso todo mundo está careca de saber, mas ali também são searas onde o indivíduo ele tem uma ingerência maior, né? Mesmo sendo um pequeno esforço, um esforço individual, de pouquinho em pouquinho, quando ganha escala, é possível ter transformações de fato significativas né, em escalas mais sistêmicas. Entendi. Então é a gente pegar também a pauta da COP desse ano e abraçar ela, né? Não só deixar para o sistema do Estado funcionar dentro dessa pauta, mas a gente também abraçar a causa, né? Que, como você disse, nós somos o sistema, né? Nós fazemos parte do sistema, né? O sistema não é algo externo a nós. Então, acho que essa compreensão sistêmica, pelo menos a mim, me ajuda muito a entender o problema e também entender a possibilidade de transformar o problema. Eu não vou aqui dourar a pílula, né? A gente que trabalha com mudança do clima, a gente tem que ser muito direto quando a gente relata o problema, porque, de fato, o problema é sério. A gente vai passar por décadas onde a tendência a mudança do clima agravar tanto as condições normais, os padrões climáticos, quanto a frequência dos eventos extremos. Mas a gente, como eu falei, a gente tem como lidar com a dimensão, né, com a dimensão humana do risco climático, por exemplo, reduzindo vulnerabilidades, e a gente tem também como pensar, né, num horizonte de tempo mais longo, né, pensar que talvez daqui a 50, 60, 100 anos, não só no curto prazo, né, pensar não só no curto prazo, mas também ter horizontes temporais mais longos. Então, as ações que nós estamos fazendo hoje, por mais que não sejam ações que a gente vai colher os benefícios, a gente está preparando as sociedades para daqui a 3, 4, 5 gerações. Porque o problema que nós estamos vivendo hoje são fruto de decisões tomadas há 100 anos, 150 anos atrás, né? Então, cabe a essa geração tomar as ações dentro do que é possível e a gente pensar em horizontes também de mais longo prazo. Eu acho que isso é uma maneira da gente ter esperança, né, sobre o futuro, né? É possível, sim, transformar. Nós temos exemplos, pequenos exemplos, né? A gente está falando de informação, tem tanta informação de coisas negativas e às vezes a gente não tem contato com as informações de coisas interessantes e positivas que estão acontecendo nesse sentido no mundo. E tem muita coisa, né? E transformações locais e transformações regionais estão acontecendo, sim, né? Você comentou no início, quando você me apresentou, que eu trabalhava com semiárido, né? E fiz a minha tese no semiárido, pesquisei bastante tempo com agricultura familiar no semiárido, e ali eu percebi um contexto no qual a vulnerabilidade climática ela reduziu quando a gente compara com 50, 60 anos atrás, embora a dimensão do clima tenha piorado. Porque uma série de estratégias, de inovações, de tecnologias sociais apareceram nos últimos 20, 25 anos e proporcionaram condições de vida melhor, mesmo com um contexto climático mais desfavorável, né, que é o paradigma da convivência com o semiárido. Então, a gente tem exemplos para se inspirar e pensar novas formas, né, de existir como civilização, mesmo em um contexto de mudança do clima. E aí você fez uma última pergunta, né, sobre você falou o papel do Estado, o papel do cidadão e o papel da ciência. Então, a ciência, eu gosto de pensar sempre como um ecossistema, né? Quando a gente fala governança climática, é um ecossistema. A ciência ela tem um papel, né? E o papel da ciência é produzir conhecimento, claro, mas sempre produzir conhecimento em diálogo com a realidade, né? Então, eu acho que a ciência, especialmente no contexto da mudança do clima, é pensar os contextos reais, né, trazendo conhecimento científico, mas também
trazendo as particularidades e encontrando soluções adequadas a cada contexto nesse campo da adaptação climática e especialmente em países como o Brasil, com o olhar da justiça climática, que é um tema que a gente não falou tanto, mas que é importante entender que os impactos eles não se distribuem de uma forma igual pelas geografias e pelos segmentos sociais, assim como as capacidades de resposta. Então, tem uma dimensão de justiça muito importante em todo esse debate que a gente teve na nossa conversa de hoje, né? Então, essas ações elas precisam ser pensadas nesse contexto e a ciência também precisa trazer para o seu olhar não só uma descrição objetiva da realidade, mas também essa dimensão moral, né? Mesmo da filosofia moral, que é o campo da justiça propriamente dita, né? Da justiça climática, no caso. Sim. Você comentou que a gente não falou tanto de justiça climática, mas a gente vai ter um episódio sobre justiça climática e ativismo ambiental. Maravilha. Que eles falam justamente sobre esse ponto que a gente não conseguiu tocar. Não dá para falar de tudo, porque o tema ambiental é muito vasto, né? Então, dá para a gente passar dias aqui conversando. Sim, não é à toa que a gente já está com 6 episódios gravados. Bom, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, professor? Eu acho que não, só agradecer o convite. E é isso, né? Convidar todo mundo para acompanhar a COP30. Eu acho que faz parte dessa cidadania também a gente entender o que está sendo debatido. Tem várias pautas na COP30 que são pautas importantes. E a gente precisa estar antenado e compreendendo até mesmo para participar, né, se posicionar, como eu falei, politicamente e começar a cobrar ações, porque você falou mais cedo sobre emergência climática, né? Eu queria fechar com essa fala. Uma coisa é a mudança do clima, é o entendimento do fenômeno da mudança do clima, né? A outra coisa são as crises que advêm dessa mudança do clima. E tem um terceiro termo que nós usamos hoje, que é emergência climática, que é diante disso tudo, nós temos essa percepção que é necessário agir com urgência, né? E para agir com urgência, a gente precisa estar acompanhando, bem informado, né? Mas também acompanhando o debate político. Então, eu faço um convite a todo mundo, né? A COP começa semana que vem e, dentro do possível, né, fazer um convite aí para os ouvintes para estarem lendo, né? Pelo menos escolher algumas pautas dentro da COP30 e se apropriando um pouquinho para poder não só entender melhor, mas contribuir melhor também para esse esforço aí de enfrentamento da mudança do clima. Sim, vamos pegar a informação, transformar a angústia em esperança, né? Exatamente. Muito obrigada pela presença, professor. Foi muito rico o debate com você, o diálogo. Muito obrigada por esclarecer pontos tão importantes sobre a dimensão humana na mudança do clima. Eu que agradeço. E obrigada a vocês por estarem com a gente em mais um episódio. Tchau, tchau.